Fala aí, pessoal, como é que vocês estão? Acho que fazia tempo que eu não tinha tanto pedido num dia para fazer uma análise de um fundo imobiliário quanto foi o do VGHF. Ele normalmente é um fundo que eu analiso aqui no canal, eu acompanho, faço acompanhamento. Quem é meu aluno sabe qual é a recomendação de compra que eu tenho desse fundo. Eu tenho esse fundo na carteira, mas eu comecei a receber algumas mensagens lá no grupo do WhatsApp, que a gente tem, o link tá aqui embaixo, inclusive. Eu estava trabalhando, eu comecei a receber, pô, Eric, você viu a questão da ancoragem que o fundo fez? Eu não tinha analisado ainda, não tinha aberto o relatório, porque ele está na minha lista de análises, né? E normalmente, quando tem esse assunto de ancoragem, eu prefiro analisar um pouco, estudar um pouco, porque não necessariamente a ancoragem é ruim. O que é ancorar, pessoal? Na verdade, é você, por exemplo, o fundo, ele pega recurso e compra um outro fundo para ele poder se desenvolver, para ele poder crescer. Ancorar é você dar a chance daquele outro ativo, em outras palavras, né? Você dá a chance daquele ativo poder, um IPO, você vai lá, o próprio fundo ir lá e comprar as cotas desse outro fundo, é fazer uma ancoragem. Dependendo da situação, ela pode ser boa, ou assim, existem vários tipos de situação que a gente pode analisar. Uma ancoragem que eu não gosto, por exemplo, a gente falou muito na questão do GGRC, que não tem provas, né? Que é aquela questão de uma gestora participa do IPO de um fundo de uma outra gestora, e essa, por consequência, participa com um outro fundo de um outro IPO dessa gestora que inicialmente participou daquela, né? Então, é como se formasse um quadrado. O dinheiro sai daqui, vem para cá e depois volta para cá, né? E quem está pagando isso é o cotista, pagando taxa de administração dos fundos, etc. Então, assim, foi discutido bastante essa questão de ancoragem. Eu não vejo muito problema, por exemplo, o fundo fazer ancoragem com fundos da própria casa, que é o caso que a gente vai discutir hoje sobre a questão da Valor. A Quineia fez muito isso. Quem melhor do que a própria gestora para conhecer os produtos da casa dela? Mas aqui tem um problema sério e que me decepcionou como cotista desse fundo. Inclusive, eu vou dar eu não tô vendendo, não é isso que vai me fazer vender, mas assim, eu vou observar de perto, vamos ver se vai ter justificativa para isso, mas assim, vamos falar um pouquinho sobre o relatório. Mas antes, pessoal, lembrando essa figurinha aqui, que eu sempre comento com vocês, que não custa nada você ser inscrito aqui no canal. Você que assiste e não é inscrito, poxa, não custa nada, né? Clica no botãozinho aqui embaixo. Mas vamos falar sobre o VGHF, que ele teve, a gente já vai falar um pouco do referente até o que eu falei no relatório passado, que ele pagou 10 centavos, e eu achava muito difícil ele continuar mantendo, porque ele zerou reserva e ele não tinha resultado operacional para manter os 10 centavos, e foi o que aconteceu. Ele não pagou, ele pagou 8 centavos, aliás, bem abaixo do que eu achava. Eu achava que pelo menos 9 centavos ele veio para 8. Mas vamos lá, o fundo encerrou o mês de 24 com a totalidade do seu patrimônio líquido alocado em ativos-alvo, distribuído em 138 ativos. Assim, pessoal, eu gosto muito da estratégia do VGHF. O VGHF é um hedge fund, ou seja, ele investe em vários ativos que a gente pode ver aqui: ação, debênture, participação em SPE, cota de FIP, cota de FIA, CEPAC, cotas de outros fundos imobiliários, CRI, cota de FDIC. Então, ele tem uma vasta gama de investimento. E aí, pessoal, quando eu comecei a analisar, eu tento sempre não pôr a emoção nas minhas análises. Se você está querendo ver alguém nervoso, querendo xingar, não é aqui que você vai ter isso, porque eu sou um analista e o meu negócio é analisar com a razão. Mas dessa vez eu fiquei muito chateado com o que a Valora fez com esse movimento. E aí vocês vão entender o porquê da minha chateação. Então, de 138 ativos, um total investido de 1,5 bi. O fundo ainda tem 67 milhões em compromissadas, né? Muito pouco, né? Bem pouquinho do patrimônio, e uma compromissada 0,74 do CDI, é muito tranquilo. Primeira decepção, a questão dos rendimentos. Decepção até a página 2, porque já era previsto que isso iria acontecer. Quem assistiu os últimos vídeos de análise que eu fiz aqui no canal do VGHF, eu já venho falando que isso ia acontecer. E provavelmente aconteceria agora, que foi o que aconteceu, o pagamento de
menos do que 10 centavos, isso estava muito claro que ia acontecer. Eles colocam aqui, ó, os dividendos do mês de março ficaram um pouco abaixo da expectativa devido à maior dificuldade ao longo do mês do fundo obter ganho de capital na venda com algumas posições de FIIs. Obviamente, pessoal, a compra que o VGHF fez do MGFF, ela é muito criticada por alguns porque fala que ela comprou uma carteira não tão boa. Eu não vejo isso, eu vejo que é uma conjuntura de situações. A gente vê recentemente a curva de juros abrindo. A gente viu hoje, né, a notícia de hoje, que não sei se foi hoje ou foi ontem, que para o ano que vem já zerou o déficit, não vai ter superávit, já mudou para déficit zero, então o arcabouço já foi para o buraco. Então a gente está com taxa do juro de IPCA 6,11, pessoal, 6 é coisa absurda. E isso, os juros futuro, eles subindo, isso pressiona demais as cotas de fundo imobiliário. Então a gente esperava que começasse a cair queda da taxa de juros para as cotas caírem, mas isso não está acontecendo. O que está acontecendo é os fundos, a bolsa prejudicada, os fundos imobiliários prejudicados, porque a situação do país não está boa. Então, a gente não pode somente vincular essa questão de um baixo ganho de capital de venda de fundo imobiliário do VGHF com a questão do MGFF pela qualidade dos ativos. Eu já tive cota do MGFF, eu saí por causa da questão de ser um fundo de fundos, que eu não gosto. Mas assim, não é por causa disso que não deu, é por causa do cenário que a gente está vendo. Mas aí, pessoal, começam os problemas. Eles até colocam aqui que, com isso em mente, a gestão promoveu ao longo do mês algumas alterações significativas na carteira, com o objetivo de retorno no nível de distribuição de dividendos no curto prazo, mantendo ao mesmo tempo oportunidades de ganhos de médio e longo prazo. Compraram 90 milhões de CRI e venderam 55 milhões. Eles aumentaram a taxa de carrego, isso é bom. Aumentaram a taxa de carrego para 9 contra 8,8, isso é 0,2, é bastante coisa. E também 0,2 no CDI, com o CDI caindo, isso é muito importante. Carteira de fundo imobiliário. Foram feitas aquisições líquidas de 47 milhões, ou seja, aquisição líquida é o que comprou mais do que vendeu. Parte de SPS ele diminuíram um pouco sobre isso, e aí eles colocam que eles continuam buscando, né, isso foi até tópico do último vídeo, né, que eles estão buscando aquela questão de acertar a distribuição da carteira na parte de renda e valor, que eles querem 70%, né, na parte de renda e 30% de valor, mas eles estão muito próximos disso, né, a parte de renda está 67 e a parte de valor é 33, e aqui eles chegaram a 403 mil cotistas, isso é muita coisa, obviamente ajudado pela questão do base 10, isso ajuda bastante, mas assim, ele tem uma liquidez muito grande, 403 mil cotistas é muito cotista. E aqui eles colocam que já teve evento em abril, que o fundo vendeu 15 milhões de cotas de FII com ganho de capital. Vamos ver se isso no mês que vem faz um resultado, mas embora tenha um imposto, se bem que o imposto vai ser só em maio. Pessoal, mas vamos lá, o que foi o problema? Isso daqui, pessoal, vamos direto nas compras, porque é o que me chateou e acredito que tenha chateado muito a grande parte do mercado dos investidores. Aqui só mostrando primeiro, pessoal, que eu já vinha falando para vocês, ele pagou 10 centavos, ele zerou a reserva que ele tinha. Cadê a parte? Aqui, ó, gerou a reserva, então ele praticamente distribuiu o que ele gerou. Então, não tem reserva. Então, pessoal, é isso. A gente tem quem é cotista já estava meio que esperando que isso acontecesse. Vamos ver agora com esse ganho de capital se ele volta a aumentar um pouquinho o rendimento ou fazer alguma reserva. Mas vamos ao que interessa. É o seguinte, pessoal. Eles compraram CRI do VGRI mezanino, 70 milhões compraram desse CRI e ao mesmo tempo compraram cotas do VGRI. Ou seja, o que é esse VGRI? Primeiro vamos só contextualizar. O VGRI, pessoal, ele é o fundo imobiliário que foi criado pela Valora na sua primeira emissão, para captar 500 milhões, para comprar os ativos do BRCR, o Buriti, o Volkswagen, o Transatlântico e aqueles 5 shoppings lá, embora ele tenha mais shoppings, se a gente for pegar lá no estudo de viabilidade tem isso mostrando, mas eu não quero. Então a emissão foi de 500 milhões, porém eles captaram, acho que eu não abri aqui
a captação. Deixa eu pegar aqui, já vou mostrar aqui para vocês, espera aí. Aqui, eles captaram, teve anúncio de encerramento, eles captaram 335 milhões, ou seja, a menos do que eles estavam pretendendo para fazer as aquisições. Só que o que foi a grande questão? O VGHF, ele participou dessa emissão e o próprio fundo, um fundo da mesma casa, comprou 61 milhões daqueles 300 milhões, ou seja, 20% daquela emissão, desse resultado aqui, que está aqui, uma parte de fundo de investimento, foi o próprio VGHF que fez. Então, pessoal, assim, primeiro, se fosse só esse ponto, eu não veria tanto problema, porque isso a gente vê acontecer. Se é um bom ativo ou não, a gente vai ver com o tempo. A gente tem que, quando a gente investe em fundo imobiliário, a gente tem que acreditar na gestão que eles estão fazendo. Tanto é que se você não tivesse essa ótica, você não teria que investir em fundo imobiliário, você mesmo teria que ir lá comprar o ativo. Quando você delega o seu dinheiro para a gestora, você acredita que ela vai ter o melhor custo de oportunidade para aquele dinheiro, ela vai alocar melhor aquele dinheiro da melhor maneira que ela puder. O problema está nisso daqui, pessoal, porque ele fez tanto, ele comprou fundo imobiliário, mas também ele se tornou credor do VGHI. Ele comprou uma série dos CRIs emitidos. Tanto é que a gente vai ver aqui que tem, quem viu os vídeos do KNCR e do Canip, também tem algumas séries desse CRI, também foram investimento do Canip e do KNCR. A grande questão, pessoal, que eu falo desse problema que eu vejo de ancoragem é você ter a ponta, você ter nas duas pontas, você tá na ponta devedora e na ponta credora. Porque você é dono do fundo que deve pro CRI, por exemplo, que no caso deve para você mesmo uma parte. E aí eu pergunto para vocês, se porventura esse CRI não for pago, o VGHF ele vai executar um fundo da própria casa? Vai executar as garantias? E se a gente descer aqui na parte de garantia, eu até deixei marcado aqui, né? Deixa eu descer aqui. Aqui, ó, a operação de renda, operação da Valora Renda VGRI, Fundo de Tijolo sob gestão da Valora Investimentos, operação possui como garantia alienação fiduciária de imóveis corporativos, cessão fiduciária de recebíveis, presentes e futuros provenientes, ou seja, tem alienação fiduciária. Então, se esse CRI do fundo deixar de ser pago, o VGHF vai executar? É óbvio que não, pessoal. Então, mas assim, para mim isso foi muito decepcionante que a Valora fez. Eu não vou entrar assim, eu não vou ficar, como eu falo para vocês, eu sou analista e o meu objetivo aqui é analisar com a razão. Baita movimento ruim, embora a gente não tenha como prever se isso vai trazer resultado ou não, mas assim, será que é o melhor custo-oportunidade que a Valora tinha para investir esse dinheiro? A gente está falando, pessoal, de praticamente 130 milhões, porque a gente está falando de... Opa, deixa eu voltar aqui. 130 milhões. A gente está falando de 70 milhões via CRI e 61 milhões de parte de cota de fundo imobiliário. Nós estamos falando de 130 milhões. Será que não tinha melhor lugar para colocar esse dinheiro? É isso que me faz pensar assim, poxa, não tem muito sentido. E aí, por um lado é o seguinte, bom, vamos avaliar esse CRI aqui, né? Esse CRI, o VGRI mezanino, CDI, vamos pegar as características dele. Aqui, olha só, ele é um CDI com mais 4%, com vencimento em 2025, ou seja, ele tem praticamente 11 meses de duração, é muito curto, então a duration desse investimento é muito pequena, então assim, o risco é muito menor do que se fosse um CRI longo, então isso também é um atenuante. Mas aí, pessoal, eu quis entrar, deixa eu pegar aqui e entrar no site desse CRI aqui. Então eu fui entrar para ver, pessoal, se ele é um CRI, provavelmente ele é um CRI, se eu não me engano ele é um CRI Bullet, porque, olha só, ele tem a periodicidade de vencimento no vencimento, né? Então ele tem a parte de juros mensal, porém ele é aquele CRI que você só paga, amortiza ele no final. Então assim, pessoal, em termos de segurança, eu não vi tanto problema assim, porque por ser um CRI curto, acho que eu não vi ninguém falar sobre isso ainda. É um CRI muito curto, ele tem menos de um ano de duração e o VG, né, ele vai ter que pagar isso lá no vencimento. A questão toda é, quem é que vai pagar isso? Porque
quê? O fundo não conseguiu captar tudo que ele precisava. Da onde que vai vir o dinheiro para pagar esse CRI? Essa é a grande preocupação. E se ele não pagar, o VGHF vai executar as garantias do próprio fundo? Essa, para mim, é o grande gatilho aí que a gente tem que, como cotista, eu sou cotista e vou continuar acompanhando para ver como é que vai ser o desenvolvimento disso. Só que tem mais um atenuante que eu acho que ninguém viu. Eu estava olhando esse CDI, ele aparece aqui, remuneração CDI mais 3. Aí eu peguei lá no coisa, tá CDI mais 4. Ué, o que tá errado? Fui pegar uma documentação, saiu uma ata do dia 5 de abril. Olha só, tem falando sobre ata de Assembleia Especial dos Titulares, certificados das séries 1 a 5 desse CRI, né? Essa série 09 é do CANIP, a série 010 é do KNCR e essa 24C 175 é a série, se a gente pegar aqui, deixa eu pegar ali só para mostrar para vocês. É a série do VGHF. Cadê? Aqui ó. 0175 é a série do VGHF. E aí eu falei, ué, mas por que aconteceu? E aí eu chego e me deparo com essa notícia aqui, ó. Alteração dos juros remuneratórios do CRI série mezanino, conforme previsto na cláusula 4.1 do termo, para reduzir o spread de 4% para 3%. O valor nominal do CRI será reduzido, será acrescido ao montante correspondente a 100% da variação acumulada, acrescido a um spread de 3%. Ué, por quê? Aí eu fiquei pensando, para quem que isso é bom? Obviamente para quem está devendo, porque você tirou 1% de retorno. Só que quem está devendo é a mesma gestora que está pagando. Então, para mim, esse eu acho que é um escárnio, assim, a gente fiquei muito decepcionado com a Valora. Por que reduziram 1% da taxa? Porque vai ficar complicado pro VGR pagar, e aí vai ficar chato se ele não pagar e o VGHF ter que executar o próprio fundo. Por que reduziram 1%? Não tem explicação. Assim, para mim, acho que essa é a maior falta, maior problema que eu vi nessa questão, é 1% que está sendo reduzido, é coisa pra caramba. A gente está falando de 100 pontos base de redução. É muita coisa, pessoal. Então, e por que foi reduzido? Qual é o motivo da redução? Não está explicando aqui o porquê que foi solicitada dessa mudança. Aquele, sabe, da impressão que o cara fala, oi, tudo bem? Aí vira o outro pro lado e fala, oi, tudo bem? Fala, você pode abaixar a taxa? Não, claro que eu posso abaixar a taxa. É a mesma pessoa, um falando com o outro. É isso, pessoal. Assim, para mim foi ridículo assim, não, eu não vi motivos para que se reduzisse. Eu inclusive até comentando. Deixa eu voltar lá. Até comentando com algumas pessoas lá no grupo de membros, né? Que eu tava achando o CRI bom, um CRI bom, CDI mais 4 para um ano. Achei até que interessante o retorno desse. Mas por que baixou para 3? E por que isso aqui não está informado lá? Vamos ver se no próximo relatório isso vai ser informado e qual é o motivo dessa redução. Se você está investindo num CRI para ter retorno para o fundo, por que baixaria? Aí eu volto para a pergunta que é a mais importante. A quem a gestão está servindo nesse caso? Ao cotista ou aos interesses dela mesma? Porque, para mim, isso é interesse zero para o cotista do VGHF, porque você teve uma redução de rentabilidade de um ativo de risco, porque a gente está falando primeiro de um CRI mezanino, que tem risco maior do que uma classe sênior, que se a gente for pegar aqui na redução de spread, né, nesse arquivo aqui, esses CRIs aqui que estão com a Quineia são CRI sênior. Tanto esse daqui quanto esse daqui são CRI sênior, um é IPCA e outro é CDI. Por que o mezanino, que é o mais arriscado, que está com o VGHF, reduziu a taxa? E por que ele continua sendo então o mezanino? Se ele reduziu a taxa, ele reduziu o risco. Então, se ele reduziu o risco para não ter reduzido o retorno também, se ele reduziu o retorno e não reduziu o risco, que vantagem Maria leva?
Então, pessoal, assim, isso me deixou muito decepcionado. Eu sou cotista do VGHF, gosto muito da estratégia desse fundo, porém a gestora pisou na bola assim de uma maneira que eu não esperava. Como eu falei para vocês, não pretendo vender, não pretendo vender. Meus alunos, eu já deixei mensagem que eu suspendi a recomendação desse ativo. Como eu falei para vocês, assim, obviamente que para aluno tem preço, tem tudo direitinho lá no relatório. Se você tiver interesse em receber o relatório, se torne membro Plus ou se inscreva para a próxima turma da mentoria. Mas o que eu estou falando é o seguinte: eu suspendi a recomendação de compra desse ativo até a gente entender e esperar uma justificativa da gestora do porquê que ele fez isso, e vamos ver se de fato isso vai trazer retorno ou não. A gente está falando de um prazo curto, a gente está falando de um prazo de 1 ano, que é o prazo de validade desse CRI. Vamos ver como é que vai estar a adimplência dele, embora a parte de adimplência a gente só vai ver lá no final quando o fundo precisar pagar. Vamos ver se lá para frente vai chegar a Assembleia pedindo carência, aumentando o prazo. É isso que a gente tem que ver. Então, desde que continue pagando os juros também, a gente tem que acompanhar isso. Mas assim, Valora, decepção mesmo. Muito chateado com esse movimento que vocês fizeram. Vou mandar um e-mail para vocês para que vocês justifiquem isso, o porquê dessa redução de taxa do CRI de 4% para 3% sem motivo aparente. Vocês reduziram a taxa porque vocês são bonzinhos, porque vocês estão querendo beneficiar o outro fundo, e o cotista do VGHF, como é que fica nessa? É 1% a menos de retorno que ele vai ter. Então, pessoal, assim, decepcionado com a gestão da Valora. E se você for cotista, deixa os comentários aqui o que você acha, se você está pensando em sair do fundo ou não. E lembrando, pessoal, quem é o dono do fundo são os cotistas, então é nosso dever cobrar que a gestora faça um bom trabalho em prol cotista, tá bom? Então, pessoal, se eu tiver algum retorno da gestora sobre o comunicado, o e-mail que eu mandar, eu venho e falo para vocês, tá bom? Espero vocês no próximo vídeo.